Boa noite, pessoal. Raramente vocês me veem assim, despida da minha vaidade, sem nenhum filtro, mas eu fiz questão que o vídeo tivesse essa conotação mesmo, tá? Então, olha, essas são as olheiras que eu conservo, ok? Durante praticamente toda uma vida, porque além do fato de eu quase não dormir, eu ainda sou anêmica. Não é assim, você está anêmica. Não, eu sou anêmica. Eu tô o tempo todo anêmica. Eu tomo ferro na veia a cada 4 meses aproximadamente, tá? Então, esse vídeo é sobre o quê? Esse vídeo é sobre mim. Esse vídeo é como as pessoas me enxergam e um momento para eu poder dizer o seguinte, é por isso que é pra como as pessoas me enxergam, eu quero que elas me enxerguem exatamente assim, sabe? Com o cabelo arrepiado, sem filtro, porque essa sou eu. Bom, hoje, por volta das, acho que quase 2 da tarde, eu tava arrumando a Eva depois de dar o almoço para ela, uma senhora me ligou. Não consegui falar com ela de imediato, não consegui nem identificar do que se tratava. Bom, ela estava no aeroporto. Essa senhora foi para o Brasil para fazer uma situação junto ao INSS, porque ela tinha um processo, que ela inclusive ganhou, e ela foi dar fim ao processo, enfim, foi por uma convocatória. E ao retorno a Portugal, foi surpreendida com a recusa de entrada. Bom, o que eu fiz? Essa senhora não me pagou nenhum honorário, tá? Zero. Pagou? Zero. Entrei em contato com as pessoas que são dos grupos que eu conheço, querendo saber se tinha alguém disponível para estar lá em Lisboa, porque a recusa de entrada no território é de Lisboa, tá bom? E uma advogada muito querida, que é a doutora Elaine, se disponibilizou a ir lá. Eu falei, Elaine, eu vou fazer a peça, tá? E vou pedir para você acompanhar essa senhora. Mas a senhora não tinha dinheiro. Na verdade, ela entrou em Portugal sem dinheiro, tá? Ela tinha poucos numerários. Ela falou que ela estava com 100 euros. Então eu, doutora Priscila, paguei a diligência à Elaine. E falei assim para a senhora, olha, quando a senhora for liberada, a senhora, por favor, faça a gentileza de me restituir. Ela, não, doutora, eu vou fazer, a senhora fica tranquila, não sei o quê. Como posso ficar tranquila? Obviamente que eu fiz isso porque fiz. Se ela vai me pagar ou não, pouco importa, porque eu não vou poder executar honorários dessa natureza. O que importa é, essa senhora não foi regressada ao Brasil. Eu fiz o que era suposto fazer. E o que é suposto fazer nesse caso? Primeiramente, fazer a reconsideração em relação à decisão de primeira recusa que é feita pelo agente da PSP. Em sequência, nós fazemos uma ação de impugnação do ato que recusou propriamente no exame de reconsideração. Fazemos um pedido de natureza emergencial, que a gente chama de pedido cautelar, né? Junto à ação de intimação, e como ela tinha uma ação judicial para ter a residência em Portugal, pedimos tudo isso em conexão, ou seja, para juntar uma coisa na outra. E graças a Deus, ela não teve ainda o regresso obrigatório. Portanto, a situação dela está sob júdice. Mas é sobre isso que eu vim falar com vocês? Não, porque sobre essa situação dessa senhora, nós vamos tratar no jornal, porque eu já encaminhei o caso para o Diário de Notícias, porque esta senhora está trabalhando em Portugal, contribuindo com aquilo que tem que contribuir, né? Tem contrato de trabalho ativo, trabalha em uma fábrica, tem o número de pedido junto à AIMA, porque foi registrada uma notificação extrajudicial, foi feito um pedido administrativo e a AIMA não se logrou em responder. E é por isso que ela tem uma ação judicial. Pronto, ela deveria ter ido? A minha recomendação é que ninguém faça isso diante das circunstâncias. Mas, independente disso, mais vale essa pessoa ter feito aquilo que era correto, de entrar com o processo, permanecer no território, mas já que não permaneceu, ter o direito de regresso, porque a vida dela é aqui, do que a PSP agir dessa forma. Por que eu tô falando essas coisas todas pra vocês? Porque hoje, gente, excepcionalmente hoje, era o dia de eu ir comprar os livros com a minha filha. Mas eu não fui. Mas eu também não almocei.
Eu não saí com a minha família de tarde para ir num evento que estava tendo em Braga, porque eu estava sentada no meu computador fazendo as coisas que eram relativas ao trabalho que eu não recebi para fazer, para ajudar uma senhora, e a doutora Elaine saiu do seu descanso para ir fazer a diligência no aeroporto. E ela ainda fala assim, pelo menos estamos ajudando uma pessoa. Que legal, né? Pronto, eu me alimentei disso aqui, ó. Quem me conhece sabe que eu como isso e queijo, e a minha vida segue. E aí eu digo pra vocês, por que eu tô gravando esse vídeo? Hoje é uma despedida por um tempo indeterminado das minhas redes sociais. Olha, eu estava muito bem terminando a minha defesa, porque eu tô acompanhando o processo dessa senhora, né? Porque a gente vai sendo atualizado pela PSP. E eu me deparo com o seguinte áudio. Mas antes eu quero esclarecer uma coisa a vocês. O Código de Deontologia, o Estatuto da Ordem, nos garante o direito de nós declinarmos o mandato e nós informamos isso ao juiz por razões de foro íntimo, quando a gente entende que não está mais viável o patrocínio daquela causa. E eu fiz isso com relação a uma pessoa que me desrespeitou publicamente e que tem uma conduta com a qual eu não concordo. Veja, a minha obrigação é regularizar um imigrante naquilo que eu concordo com o estado de coisas dele. Mas a partir do momento que a condição dele como imigrante diverge daquilo que eu acredito, eu tenho todo o direito de declinar dessa obrigação que eu me impus em relação a um contrato. E essa renúncia se dá num processo. O juiz é informado e o juiz intima esse cliente a nomear um outro advogado. Foi isso que eu fiz. Avisei para o juiz, olha, excelência, eu não posso, por questões de sigilo profissional, explicar a vocês as razões que eu tenho para declinar. Mas o que eu posso dizer é que o comportamento geral desta pessoa não condiz com a minha ética. Então, por causa disso, eu entendo que eu não deveria patrocinar a sua causa. E olha, vocês podem observar muito isso em situações de direito penal, em que um advogado pega a causa de um cliente num primeiro momento e depois recusa o patrocínio por razões de foro íntimo. Por quê? Ele não acredita naquela causa. Então eu também não acredito nessa. E por razões de foro íntimo, eu não quero estar vinculada a esse processo e pedir a renúncia. Mas o que essa pessoa fez? Ela foi num grupo de WhatsApp e começou a falar mal de mim. Eu quero deixar claro o seguinte, o documento da pessoa foi feito. Eu fiz o NIS, eu fiz o pedido do NIS, o NIS foi atribuído, ok? O NIS dessa pessoa foi atribuído. E além disso, eu fiz o NIF, fiz o pedido de residência da CPLP e ele tem ação judicial distribuída. A ação dele, eu não dei desistência, eu fiz a minha renúncia. Ou seja, ele pode pegar o resultado da minha conduta profissional e seguir com outro advogado. Que advogado é esse? Um advogado que esteja disposto a patrocinar a causa dele. E isso é lícito da minha parte, porque a partir do momento que eu encontro no meu cliente uma divergência ética com a minha pessoa, eu não sou obrigada a continuar nesse mandato. Aonde é que está escrito isso? A gente vai pegar o CPC, tá? CPC, que é o Código de Processo Civil. E o CPC vai dizer sobre o mandato, tá? E nessas circunstâncias do mandato, o advogado, ele tem direito à renúncia do mandato. E quando o advogado renuncia, isso está lá no artigo 47, tá? Tanto o advogado tem direito a renunciar o mandato, como o cliente tem direito a revogar a procuração. Olha, a revogação e a renúncia do mandato devem ter lugar no próprio processo e são notificadas tanto ao mandatário ou ao mandante com a parte contrária. Os efeitos da revogação e da denúncia produzem-se a partir da notificação, sem ter prejuízo dos dispostos no número seguinte. A renúncia é pessoalmente notificada ao mandante, com advertência dos efeitos previstos no número seguinte. Quem é o mandante? É a pessoa que assinou a procuração em favor do advogado. Então, se o CPC está dizendo que o advogado pode renunciar, eu não sou obrigada a estar vinculada a uma causa da qual eu não quero mais participar, por razões de foro íntimo. Porque eu não posso expor a vocês quem seja o cliente e o que ele faz.
Então eu decidi que eu não queria mais estar junto desse processo. Mas o que o cliente faz? Juntamente com outras pessoas, começa a me difamar num grupo. E que grupo é esse? Chama-se Portugal Dicas. E agora eu vou fazer vocês ouvirem o que uma pessoa disse a meu respeito nesse grupo. Falou abertamente e eu fui inquiri-la sobre isso. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Vejam se eu já atravessado o ENTA, né? A gente já está numa certa idade em que isso não precisa passar 23 anos de profissão. Eu não preciso desse... como é que se diz? Me confrontar com esse tipo de pessoa, né? É pesado, tá, gente? Tá? É muito pesado. Mas eu vou colocar porque aqui estamos diante de adultos, né? Então, se vocês estão interessados... Tem uma advogada aqui em Portugal que ela cobra 160 só pra conversar com ela. É mentira, minha consulta é de 80 ou 110. Sociais, entendeu? Ela usa sempre um batom vermelho. Sou eu, batom vermelho. Escorrido, sempre um jaleco vermelho, né? Então, ela gosta de cobrar pra falar com ela, né? E aí, ela vai ver o seu caso, quando vai ver, ela não resolveu nada. Ela não resolveu nada. E muitos estão sendo enganados por ela. Muitos estão sendo... Aí, ela é essa daí mesmo que eu tô falando, viu? Oh. Um monte de gente foi enganada por ela, que ela pagou caríssimo. Pagou pra caríssimo. Conversar com ela cobra 80 euros, 160, não resolve o caso. Ela faz, não cumpriu, entendeu? Essa mulher é uma vagabunda golpista, velho, na moral. Essa mulher é uma vagabunda golpista. Grupo, aí eu botei lá devagar, ela me excluiu. Ela inventa mentira. Eu invento mentira. Eu espero, né? Eu espero que a justiça divina... Justiça divina. Meta a mão na minha cara. Na vida dela. Que pista advogada. Essa que é a golpista. Falei da doutora Priscila. Eu sou a golpista. Essa que é a golpista. Eu não falei, eu achei que fosse eu, tava me citando eu. Cara, essa mulher, ela é uma vagabunda, entendeu? Ela não deu só golpe nele, tem várias pessoas. Várias pessoas. Ela já deu golpe que regrupa a família, paga 2.000 euros. Sabe quanto que foi uma mãe que tinha um filho autista? Ela cobrou 180 pra poder fazer uma coisa simples lá no AIMA, no site da AIMA, uma coisa simples. Ela cobrou isso, depois cobrou mais 1.500 euros. E a mãe ficou no prejuízo. Mãe de filho autista. Olha, desculpa os palavreados aqui no grupo, entendeu? Desculpa os palavreados no grupo. Golpista. Você não é o primeiro que ela passa a perna, não. O primeiro. Não é o primeiro. Ela abre grupo de WhatsApp, bota outra safada pra administrar. Outra safada. Cobra, cada cabeça é 80 euros, 180. Só pra poder você conversar com ela via mensagem, pra poder tirar a dúvida. Olha só, gente. Primeiro, eu vou continuar, tá? Primeiro, eu não cobro pra tirar dúvida. Na verdade, eu tenho... acho que seis grupos em que eu passo a madrugada respondendo a dúvida das pessoas. Segundo, eu cobro a minha consulta. Mas semanalmente eu venho aqui e respondo uma série de perguntas de vocês. Eu faço isso. Quantos de vocês nunca fizeram perguntas para mim? Eu respondi pacificamente. Sem cobrar absolutamente nada. E tem inclusive um grupo que eu peguei e eu mesma criei, tá? Não, o advogado pode cobrar consulta, claro, o advogado pode, o médico pode, o fonoaudiólogo pode, o psicólogo pode, mas essa senhora, o nome dela é Natália, tá? E eu falei pra ela, olha só, senhora, a senhora não me conhece de canto nenhum, a senhora nunca foi minha cliente, nunca. E me chamar de golpista. Meu Deus, todos os clientes que eu tenho, ela ainda citou um caso autista. Todas as pessoas que eu tenho, os clientes que eu tenho, que os filhos são autistas, todos têm residência, todos fizeram um processo comigo. Eu não tenho uma situação de nenhuma criança autista que eu não tenha feito o processo de residência dela. Não, pelo contrário. Todas eu sei os nomes, eu não vou citar o nome das crianças, sei os pais, e todos já têm residência, à exceção de um casal, que por acaso ainda não chegou, que morava em Braga e agora se mudou. Tá? Mas esse casal não veio com visto prévio, tá? Eles fizeram um processo de conversão da CPLP, da manifestação e depois em CPLP. Então, assim, gente, é muito cansativo você passar o sábado inteiro à volta de uma questão, tratando de uma pessoa que não te pagou,
que tá agora lá no aeroporto, que você, com a graça de Deus, vai conseguir com que ela esteja no território. Eu paguei do meu bolso a diligência correspondente àquilo que a doutora Elaine foi fazer, que foi tratar com a pessoa, fazer uma procuração e acalmar essa pessoa, porque, na verdade, eu já tinha feito o pedido de reconsideração e elaborado as defesas. Mas eu precisava, porque a PSP não forneceu para mim o documento via digital, que eu tivesse acesso ao termo de recusa, ao auto de recusa dela. Então a doutora Elaine foi lá, teve acesso ao auto de recusa e passou o auto de recusa para mim. Olha, isso foi, gente. Cadê? Aqui, ó. A doutora Elaine conversando comigo, passou para mim. Olha, isso aqui é um auto de recusa, tá? Ó, isso aqui é um auto de recusa. E ela foi lá me passar o auto de recusa da pessoa quando ela foi, toma o termo de declaração, que vai, enfim. Isso daqui tem 13 páginas, eu não tive acesso a isso, por mais que eu tivesse falado com a PSP. Mandei o e-mail, ela falou assim, não, só pessoalmente. Então eu pedi para a doutora Elaine lá para que eu tivesse razões para poder fazer a minha defesa. E aí é muito duro saber que eu não estive com a minha família hoje, eu não almocei. A também não almoçou como deveria, no horário que deveria almoçar. Eu não acompanhei ela na compra dos livros escolares. A Gabriela ama uma papelaria. Mas durante muito tempo, eu observo que eu me dedico a minha vida, a minha profissão, como se isso fosse a única coisa que eu fosse. Eu não sou só advogada, eu sou a Priscila. Para escutar de um grupo de WhatsApp que eu não estou, de pessoas que não me conhecem, porque tem realmente um vagabundo, porque eu não posso dar um outro nome por questões de sigilo profissional, a quem eu recusei continuar o atendimento, mas se vocês entendem que se eu recusei era uma coisa que não tinha a ver com a imigração, porque a pessoa extrapola aquilo que é da imigração, tá? Então eu tenho todo o direito de o fazer, até porque, gente, se eu escolhi Portugal para viver, eu escolhi um Portugal seguro, né? Então eu não admito certas condutas. E eu sempre falei, trabalhador eu defendo, ok? Então só por isso daí, agora se eu estou na esfera penal, eu estou na esfera penal. Se eu estou na esfera civil, eu estou na esfera civil. Se eu estou na esfera de imigração, eu estou na esfera de imigração. Mas eu escolho defender trabalhador na esfera de imigração. E se eu estiver na esfera penal, eu vou saber a quem eu estou defendendo. Não dá para confundir esses dois personagens. E por causa disso, eu entendi que eu não deveria continuar nessa causa. Não, a Sâmia denuncia essa pessoa, eu vou à delegacia. Eu pedi, inclusive, para a doutora Núbia Pimenta, que administra esse grupo, acesso a ela para falar assim, olha, avisa essa pessoa que ela está cometendo um crime de calúnia, o crime é que vai contra a minha pessoa, eu não roubo nada de ninguém, todos os serviços que o escritório faz tem contrato. Você às vezes nem sabe que eu te emiti recibo, mas se você vai lá no e-fatura você consegue ver o meu recibo emitido. Porque muitas vezes a gente emite o recibo e a pessoa nem consulta. Então, olha, diante dessas circunstâncias, eu vou tirar um momento para mim. Eu não precisava vir até aqui falar sobre isso com vocês. Eu não precisava sequer ter falado com a doutora Núbia, mas eu digo que eu estou cansada. Vou fazer esse artigo dessa senhora que foi detida na imigração porque foi uma situação injusta. Eu espero em breve estar com a notícia da liberação dela para poder vir divulgar aqui a vocês. Hoje eu não estive com o meu grupo de advogados, porque nós tínhamos um encontro hoje marcado para tratar justamente de ações de natureza cautelar. Eu falei, olha, esse encontro é muito importante. Quando foi 2h pouca da tarde, eu falei, gente, suspende porque eu não vou conseguir. Como eu vou estar tratando da outra situação, vai suspender. Agora, mal sabia eu que ao longo dessa minha tarde, que pareceu bastante produtiva, eu estava à mercê de um ataque como esse. Quem é essa senhora? O nome dela, eu vou deixar aqui para vocês. Vou deixar inclusive a foto, tá? Vou deixar. Porque depois ela fala assim, olha, esses são os áudios que mandaram para mim. Aí eu fui e falei com ela. Falei, olha só, senhora Natália, nome dela é Natália Vitória. Vou tomar as providências cabíveis em relação a si e receberá o devido reparo pelas suas falas.
Olha, vai lá, o rapaz também, a senhora roubou o dinheiro dele e de várias pessoas. Falei, olha só, eu fiz a renúncia de um patrocínio de um indivíduo para o qual eu fiz uma ação judicial. E a senhora vem me chamar de golpista? Eu não roubei dinheiro de absolutamente ninguém. Várias pessoas dizem que a senhora roubou. Eu falei, que pessoas são essas? A senhora está me difamando publicamente. Olha, eu não tenho medo de advogado, não. Isso aqui é as falas dela, tá? Eu não tenho medo de advogado, não. Falei, olha, eu não tô lhe ameaçando, não. Só tô dizendo pra senhora que a senhora tenha a decência de ir lá se retratar. Porque não conhece a causa, não me conhece, não é minha cliente. Então, como é que a senhora vai simplesmente falar mal de mim, alegando que eu cobro consulta? Qual o problema de eu cobrar consulta? Por acaso eu sou relógio que trabalha de graça. E além de... Gente, meu cabelo todo arrepiado está me incomodando. Além de cobrar consulta num conceito que é altamente possível dentro da advocacia, eu faço de maneira que todos os demais advogados fazem. E, diferente da maioria, eu faço o contrato, declaro o recibo e pago meu imposto de renda, declarando os rendimentos daquilo que é fruto do meu trabalho. E emprego 11 pessoas. Então, olha só, aí a pessoa diz assim, vai aconselhando ele, olha, paga a sua parte, não paga tudo não, como se o problema fosse do advogado. E aí, depois ela fala assim, olha, desculpe então, estou ocupada. Falei, olha, a consulta é lícita, todo profissional fazer. Eu falei, desculpa não, a senhora pode pedir formalmente desculpa na esquadra, tá? E eu tô dizendo, e numa retratação pública, porque é isso que eu vou fazer ela fazer. Quando se busca manchar a honra de uma pessoa, é como se deve reparar o dano. Da mesma forma, farei com o senhor fulano de tal. O nome dele é Peterson, tá? E aí ela continua. Olha, no grupo várias pessoas falou mal da senhora, porque nem a concordância ela consegue perceber. Pelo nível do vocabulário dessa pessoa, pela maneira como ela se comporta, pela maneira como ela xinga, a gente consegue perceber que tipo de pessoa é. Ok? E aí ela vai falando. E depois, a pessoa que me alertou ainda disse mais, porque ela continuou enviando vários outros áudios, né? E ela não para. A própria. Olha, ainda bem que eu não sou cliente dela, Deus que me livre, de verdade. Já teve relatos de mães, de pessoas na internet e tudo. Agora, o que é engraçado é o seguinte, essa senhora, ela fala assim, já teve de relatos de pessoas, incrível que ela tá dentro de um grupo, de uma outra advogada, e ela diz o seguinte, que teve uma oportunidade, que ela entrou no meu grupo e foi divulgar serviços dessa outra advogada, e que a administradora do meu grupo a removeu. É óbvio, se o grupo é meu, se o grupo é privado, se sou eu que respondo de madrugada, é normal que a administradora do grupo vá lá e fala, olha, por gentileza, e o grupo tem regras. Agora, é muito esquisito da parte dessa pessoa dizer o seguinte, eu entrei no grupo dela e fui te falar de uma outra advogada e me removeram. Pois é, ela deve trabalhar na Erosa pela parte... Bom, não sei nem o que é Erosa, mas eu não sei o que é. Enfim, não importa, porque o que acontece é o seguinte, ela continua e ela vai dizendo... Oh. Aí você tenta negociar. Sabe o que é o pior? É o pessoal daqui do grupo que foi lá mandar pra ela. Alguém aqui do grupo. E quem mandou, eu quero que pegue bem um caroço bem no buraco do tobo, isso assim. Ela tá desejando que a pessoa que foi me informar do que ela havia feito pegue um caroço no ânus. Como uma doença. Porque esse tipo de pessoa faz isso. E eu digo pra vocês o seguinte, primeiro... Como eu disse, está lá no artigo 47 do CPC. É lícito ao advogado renunciar uma causa se ele não acredita na relação de confiança advogado-cliente. Ainda bem que você chegou, Gurgel. Assiste a cena. E, nesse contexto, eu fiz isso. Por quê? Se eu não estou mais numa situação em que eu respeite aquela pessoa, eu não posso estar defendendo o direito dela. Por isso, nós renunciamos. Porque os advogados, eles têm que ter convicção na causa. Se eu não tenho convicção na causa, eu não posso sequer estar à frente da causa. E a renúncia se deu por aí. E por quê? Essa pessoa tem um número de segurança social, tá? E nesse contexto,
nesse contexto, o número saiu, mas ele não veio buscar. Eu falei, venha buscar. Porque eu disse para essa pessoa, só para abrir para vocês, o seguinte: poderia dar início no processo de regularização dela, a lei vai mudar, né? Nós sabemos disso, mas que era terminantemente exigível que essa pessoa estivesse aqui. Por quê? O conceito da residência, se ela não tem o destacamento, é que ela tem que viver em Portugal. E fazer o processo em Portugal. Ter uma domiciliação em Portugal. E a pessoa se recusava, se recusava, se recusava, se recusava. Por quê? A pessoa não quer estar em Portugal. Ela quer os documentos daqui, mas não quer fazer as coisas como deve ser feita. Ou seja, com o devido destacamento. Vocês estão conseguindo perceber? Isso eu já disse que não trato. Se você quer fazer a residência em Portugal, você tem que estar apto a aqui estar. E se você está numa situação de destacamento, o destacamento tem que ser feito de maneira regular. Eu não faço parte de quadrilha. Eu não faço parte de falsários. Não. Então, a partir do momento que a pessoa não adere ao meu comando, faça isso, eu não tenho que estar na causa dela. Porque eu não sou obrigada a permanecer numa circunstância com a qual eu não concordo. Mas a pessoa que está nesse grupo falando isso não diz as circunstâncias em que eu renunciei ao meu mandato. Ela simplesmente diz que eu não renunciei. Então, mais vale a pessoa entender do que estamos falando. A Clarice está perguntando o que é o destacamento. Clarice, destacamento é quando você mora em Portugal, mas é contratado por uma empresa que presta serviço em outro país. E existem duas modalidades. Você pode ter um destacamento como profissional independente, e tem um prazo específico para você estar destacado, e tem o destacamento quando você é um contrato por conta de outra, em que você é empregado. Tudo isso decorre de um formulário que a gente chama de A1. E o formulário A1, ele tem uma associação em cada um dos países que fazem parte da União Europeia que permitem o destacamento. Então, era nesse contexto que eu estava querendo explicar. A pessoa não seguiu as minhas orientações. E como ela não seguiu as minhas orientações, eu não sou obrigada a estar com ela como cliente. Então, eu fiz a minha renúncia. Exatamente. A menina está falando. Mandou a pessoa que Detalhe, essa pessoa que me mandou essas informações não é minha cliente. Só que ela está em pelo menos 3 grupos que eu tenho acesso. E essa pessoa acompanha e falou assim: doutora, é uma pena porque eu sei o seu trabalho, eu sei o que a senhora faz. Eu não sou sua cliente, mas eu acho um profundo desrespeito. Mas mais vale você desrespeitar um profissional. Era para eu não me afetar, gente. Mas um dia como hoje, que tudo tava para eu fazer uma coisa. Amanhã é meu aniversário de casamento. Eu não saí para comprar uma lembrança para o meu marido. Como eu disse, eu não almocei, eu não articulei a minha rotina, então eu estou esgotada. Estou no meu limite. Para depois ouvir esse tipo de insulto. Que eu sou uma vagabunda, que eu roubo o dinheiro dos outros. Quando, na verdade, eu fiz uma renúncia lista dentro daquilo que é a minha atividade profissional. Eu tenho um monte de advogado que está aqui nessa live. Então, muitas vezes, o cliente esgota você de tal maneira emocionalmente que você não é uma máquina. Você não quer mais lidar com ele. Então, você renuncia. E eu ainda disse mais. Fulano de tal, olha, o seu processo está em curso. Você tem que nomear um outro advogado para o seu patrocínio. A advocacia funciona dessa maneira. Deve, obrigatoriamente, existir uma relação de confiança entre cliente e advogado. A partir do momento que essa relação se rompe da parte do advogado, ele não pode permanecer na causa. Isso é um cumprimento deontológico. Mas essa pessoa, se chama Natália Vitória, não entende absolutamente nada do que é ser advogado. Ela entende de baixaria em grupos de WhatsApp. Mas essa pessoa foi capaz de me tirar do sério. Porque esse menino já foi capaz de me tirar do sério antes. E a culpa é minha. Porque eu aceitei. E ele, assim, desesperado, pelo amor de Deus, me ajuda. E sabe aquela vozinha que fala assim, não se mete nesta praga? Mas eu me meti. E aí, em vias que eu tô vendo que a coisa não vai andar bem, renunciei.
Mas como ele é uma pessoa mau caráter, ele faz o que faz. E detalhe, eu não desisti do processo. Desisti porque eu não posso desistir. O processo é dele. Eu entreguei aquilo que eu fiz a ele para que ele nomeasse um outro advogado que o quisesse representar. Porque eu não quero. E veja bem, o advogado que for pegar essa causa vai saber o que está fazendo. Sabe por quê? Porque os documentos que lhes são apresentados, os documentos que estão apresentados nesta causa, ele não quer fazer com que sejam aquilo que a lei faz cumprir. Exige. Não posso ser mais explícita do que isso. Vocês conseguem entender? Então, olha só. Não é você o único que pode despedir um advogado. Um advogado pode despedir um cliente. E se você não conhece o código de deontologia, toda vez que você for tratar com um advogado, procure ler quais são as normas que regulam a nossa profissão. Para depois você não sair espalhando em redes sociais alheias que o advogado que está errado, porque ele não quer mais atender esse cliente. Eu tenho todo o direito de fazer isso. Se a pessoa mente para mim e me engana, a partir do momento que eu descubro, eu tenho o direito de renunciar. Mas é óbvio que eu não posso dizer para vocês o teor da mentira. Mas eu posso dizer que sim, a pessoa mentiu para mim e me enganou. E nesse contexto, eu tenho o direito de fazer a renúncia. Letícia, doutora Tivez fazendo live, não sei, porque eu não consegui completar. Gente, olha, tô de fato cansada. Nós sabemos que nos próximos dias temos aí mudança da legislação, trabalhamos arduamente para regularizar o maior número. Não, advogado não concluir, não. O advogado, ele, veja bem, a menina tá perguntando, o advogado não concluir? O advogado fez parte daquilo que era os honorários pagos. A outra parte que não foi paga, ele vai pagar uma outra pessoa, porque o processo foi feito, o processo foi distribuído, o NIF dele foi emitido, o NIS dele foi emitido, a atividade dele foi aberta. Tudo que era correspondente ao objeto do contrato foi feito. Mas a partir do momento que você diz, do ponto de vista dele, uma conduta ele não cumpre, eu não sou obrigada a continuar na causa. Não sei se você está conseguindo me entender. E ele não quitou os honorários. Ainda tem coisas a serem pagas. Mas o contrato foi rescindido. Isso é lícito. Veja, você está numa obra. O empreiteiro foi contratado. O empreiteiro tem um desenlace qualquer e aí ele tem um engenheiro. O engenheiro fala, tem que fazer da seguinte maneira. Aí o empreiteiro vai lá e não faz. O engenheiro não é obrigado a seguir naquela obra, porque a responsabilidade técnica é dele. Então, se ele segue naquela obra, não, eu fui até aqui. Eu falei que era para fazer de um jeito. A responsabilidade técnica é minha. Então, olha, eu vou rescindir o meu contrato da obra. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Enfim, olha, o problema todo é que, assim, a advocacia é uma atividade profissional que ela, de fato, ela é mergulhada em muita erudição. O que é erudição? É um estudo aprofundado da lei. E existem advogados que estudam aprofundadamente a lei e existem pessoas que acham que conhecem a lei. De modo geral, os leigos. O problema é que os leigos falam como se conhecessem do assunto. E quando eles acham que conhecem o assunto, eles nem sequer conseguem perceber que sair falando mal de um profissional numa extensão de um grupo com quase 1000 pessoas é crime. A Franciele tá falando assim, olha, esse tipo de pessoa nem deveria estar em Portugal. Esse vídeo, gente, é para dizer para vocês o seguinte, eu estou, assim, desculpe o termo, estafada, tem uma maneira da gente dizer de forma, assim, mais concreta, de saco cheio. De saco cheio. Aí a menina falou assim, não, porque o advogado precisa trabalhar. Era sobre isso que eu estava me questionando. Eu não preciso mais trabalhar. Eu sou capaz hoje de viver de renda. Eu trabalho porque eu emprego várias pessoas que dependem da minha atividade. As pessoas que trabalham comigo dependem que meu escritório esteja funcionando para que elas tenham remuneração. Eu não dependo disso, porque eu tenho receita suficiente para não trabalhar.
eu tenho receita suficiente para talvez a minha filha não precisar trabalhar. Mas mesmo assim eu trabalho, porque eu gosto. Mas eu tô colocando assim, ó, em pesos e medidas sobre o quanto isso tem me esgotado emocionalmente e o quanto não vale a pena para lidar com pessoas assim. Aí você pensa assim, não, mas são poucas. Desculpa, são a maioria. A maioria das pessoas suga o que pode e o que não pode de mim, e quando não entende o que eu digo ou quando não gosta do que eu falo, sai falando mal. Então, eu acho que eu passei tanto tempo, porque, veja, quando você tá na defensoria, todo mundo te ama. Mas por quê? Porque trabalha de graça. Você vai lá e a pessoa não gasta nada. Você faz tudo e ela depois a pessoa volta e ainda te dá um bolo. Eu já ganhei até cabra. Tem noção do que é ganhar uma cabra? A pessoa vinha com a cabra amarrada assim, doutora, aqui é cabra pra você. Eu já ganhei cabra, eu já ganhei pé de tudo quanto era, não sei quantas coisas de... Ai, meu Deus, gente. Tudo. Ainda mais quando você trabalha na defensoria pública mais rural, você ganha de tudo. Você ganha de tudo. Bolo de milho era toda semana, mas tô falando coisas concretas que a pessoa quer te retribuir de alguma maneira, mas ela te ama. Por quê? Porque ela não gastou um cêntimo para resolver o problema dela. Só que ela acha que a gente não recebe. A gente recebe, quem paga é o Estado. Ou seja, a remuneração é paga, mas não pela pessoa, quem paga é o Estado. Não existe isso em Portugal, uma defensoria pública de amplo espectro, amplo acesso, que está acessível a todo mundo. Porque no Brasil até um imigrante chegar lá, ele vai ter direito à defensoria pública, tá? Aqui não é assim. Então a pessoa fica com raiva. Ela te detesta só porque ela precisa pagar você para resolver o problema dela. E ela transfere para você a raiva que ela tem do sistema. Como ela quer gastar dinheiro em iPhone, ela quer gastar dinheiro em viagem, ela quer gastar dinheiro em coisas outras. Ela não quer gastar dinheiro com a sua remuneração. Por quê? Porque ela entende que não é justo. Eu tenho que pagar para resolver um problema e ela passa a te odiar. E olha, a culpa não é minha. E quando eu advogava para a empresa, era legal, sabe por quê? Porque quando você advoga para a empresa, você faz a empresa não perder dinheiro. Então, o chefe gosta de você. Quando você advoga para a defensoria, a pessoa assistida gosta de você, porque você ganha a causa dela, ela não teve que gastar dinheiro. Mas quando você advoga para o particular, ele te odeia. Porque ele olha para você e fala assim, pronto, lá vai aquele dinheiro que era para mim e eu tenho que gastar com um advogado. Ele não olha para você com uma sensação de estou grato. Talvez essa senhora fique grata, porque ela não gastou um centavo. Eu gastei do meu bolso para a doutora Elaine ir lá. Mas olha, basta que alguma coisa saia fora do planejado, vai ser mais uma a falar mal de mim. Né? Porque é assim. Façam um juízo de avaliação sobre como vocês avaliam os advogados, porque vocês acham que a maioria não presta. Quando eu quero lembrar vocês o seguinte, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos. Mas quando eu fui escolher que eu ia fazer direito, eu tinha 14. E aí a gente vai fazer todo aquele preparatório, né? Aquela prova de aptidão para verificar qual é a sua carreira. Agora você imagina, a minha filha tem 10. Você imagina um adolescente de 14 anos que quando ele escolhe uma profissão, ele fala assim, não, por que você quer ser advogado? Não, porque eu quero ajudar as pessoas a conseguirem os seus direitos. Você imagina que aquela pessoa é essa pessoa porque eu sou a mesma pessoa que escolheu fazer direito, que fez a faculdade, que cursou 5 anos, que depois fez todas as pós-graduações possíveis, que fez mestrado, que agora está indo para ser... Olha, enfim, a minha vida é estudar. Eu nunca parei, porque eu gosto. Mas esse gostar tem sacrificado a minha saúde, a minha família e tem me deixado mal. A Ariane tá aqui, ó. A Ariane tá aqui. A Ariane é uma pessoa que trabalha para mim. E ela sabe que eu não trabalho porque eu preciso. Ela sabe que eu trabalho porque eu gosto. Porque se o dia que eu simplesmente der uma louca em mim e fecho aquele escritório, 11 pessoas vão ficar sem emprego. Agora, uma coisa é certa, eu continuo tendo como me sustentar. E quem pensa que o meu dinheiro veio da imigração não sabe que eu tenho um escritório no Brasil que advoga uma advocacia trabalhista, que advoga uma advocacia civil, que advoga uma advocacia de direito de família, que é de onde vem a maior parte do meu dinheiro.
Porque eu já ouvi gente dizendo o seguinte, claro, tá rica, explorando imigrante. Vocês não têm noção do que vocês falam. Olha, eu tive uma cliente de uma ação que eu fiz. Ela simplesmente acabou de receber R$500 mil. Sabe quanto que ela ia receber se eu não tivesse entrado com a ação? Zero! Zero! E tantas outras. É R$500 mil, é 300 e poucos mil, é 400 e pouco, é 200 e pouco. Só de ação trabalhista, que demora, né? Mas quando vem aquele bolo de dinheiro. Mas quem trabalha durante anos nesse processo são os advogados. E muitos sem receber absolutamente nada. Porque a maioria das ações de natureza trabalhista são honorários de sucesso. O que é honorário de sucesso? Você trabalha quase que de graça, tá? Muitas vezes você só cobra para fazer a audiência e no final de 3, 4, 5, 6 anos é que você vai receber honorário de 30% sobre aquilo que a pessoa vai ganhar. Mas se você não tivesse feito o processo, a pessoa não ganhava nada. Nada. Vocês percebem de onde vem a minha advocacia? Então, gente, se preparem, porque nos próximos dias não tem doutora Priscila. Não sei quando volto. Não tem perguntas e respostas, não tem vídeo, não tem nem post, porque eu vou colocar, ó, 0. Vai ser dieta de internet. Porque eu vou me concentrar em fazer aquilo que me dá prazer, que é estudar. Se eventualmente eu voltar, vai ser para um outro formato. E vou avisar isso nos grupos. Porque eu passo 3, 4 horas da minha vida na cama, dormindo. O restante é trabalhando. Trabalhando para pessoas ingratas, que muitas delas entram no meu pessoal para me fazer pergunta e sequer me dão bom dia. Ela, olha, eu tenho uma pergunta para fazer. Pronto, e já manda pergunta. E a pessoa também não fala isso assim só de manhã, não. A pessoa fala isso de madrugada, 2, 3, 4, 5. E às vezes, quando você não responde, a pessoa ainda faz assim. Poxa, achei que você quisesse ganhar dinheiro. É desse jeito. Já eu dei, eu vou dar o poder todo à Natália. Mas olha só, de tudo que acontece, sempre tem uma coisa boa para tirar. Muito obrigada, Natália, por ter aberto os meus olhos. Muito obrigada por ter aberto os meus olhos. Porque diante de uma situação como essa, em que eu tô fazendo a defesa de uma outra senhora, eu vou encerrar com chave de ouro, fazendo com que ela seja, se Deus quiser, liberada desse centro de detenção, porque eu creio nisso. Porque quem tá fazendo o processo sou eu, não é ninguém, sou eu. Então eu creio nisso. E vou voltar aqui pra dizer, tá? Sem cobrar 1 cêntimo. Porque essa senhora chegou com 100 euros debaixo. Aliás, tá no auto de detenção, tá? Eu vou ler aqui. Eu vou ler aqui pra vocês. Ainda grifo essa parte. Porque tem gente que fala assim, o bem que você faz, você não precisa dizer, etc, etc. De fato, a gente não precisa dizer. Mas às vezes fica tão necessário dizer o seguinte. Olha, gente, a maior parte do meu tempo livre... como é que eu posso explicar isso pra vocês? Eu sou uma pessoa que, apesar de ter posses, eu não usufruo das coisas que eu tenho. Porque a minha vida é extremamente simples. Eu viajo 1, 2 vezes no ano, não passo mais do que 5 dias fora, numa situação de descanso, posso bem assim dizer. Não desligo o meu telefone e o máximo que eu faço é sair 1 vez por semana para comer o meu bacalhau, o meu risoto, enfim, é o que eu faço. Então eu não sou uma pessoa que precisa de muitos gastos. Não, minha vida é simples. Quando eu estou com o meu tempo livre, o meu maior prazer é ler. Tem noção? Ler. Priscila, o que você me deixa no meu quarto lendo? Lendo as minhas coisas. Seja de direito, seja de metafísica, seja de física quântica, seja de religião, é o que eu faço. É o que eu faço. Tá entendendo? Então, é injusto eu escutar que eu roubo o dinheiro das pessoas. E tem um detalhe muito importante, gente. Todo trabalho merece remuneração. Porque ninguém valoriza aquilo que é de graça. Tá? Essa é uma das verdades. Então,
eu vou aqui abrir o auto e vou dizer o que o senhor estava falando aqui. Senhor não, senhora. O nome da policial. E ela vem dizendo assim, ó. Declara que reside com o filho maior, não tem familiares diretos em Portugal, não possui viagem de volta, não é portadora de qualquer valor monetário ou suporte eletrônico de pagamento. Dá para ver aqui? Aqui não vai dar para ver o nome. Ó. Passageira, não é portadora de... Tá vendo? É a última coisa aqui. Valor monetário ou suporte de pagamento. Ó, eletrônico. Ela viajou sem dinheiro. Enfim, é isso. Então, gente, talvez em outubro eu retorne, porque já vou estar mais velha. Meu aniversário é dia 9. Eu sou libriana, pra quem acha que isso é impossível. Um libriano briguento, mas eu por acaso sou. E até lá, sem redes sociais por enquanto, tá? Só vou voltar para, eventualmente, dar notícias da senhora que ficou... É um grupo qualquer, dona Cristina, que é irrelevante. Mas eu vou pedir... e olha, o menino tá dizendo o seguinte... a pessoa que me mandou a mensagem falou assim, Priscila, doutora, pede, entra com outro número. Eu falei, não quero. Olha, a defesa que eu tinha que fazer é essa aqui. Perante as pessoas que me seguem aqui, que acompanham o canal, enfim. Se você pensa alguma coisa diferente disso do que eu falei, aí é um problema seu. A grande vantagem de eu ser quem eu sou é que eu sei do meu valor. E ao dizer que eu não quero mais estar aqui e dar atenção a essas pessoas, é porque eu me valorizo. Entendeu? Então, como eu me valorizo, eu não vou mais dar assunto para isso. Agora, uma coisa é certa. Eu vou até a esquadra, vou identificar esse número, pedir para identificar o IP, porque ela me bloqueou, para que ela faça uma retratação pública, porque ela vai receber uma queixa-crime, porque isso é crime. Porque uma coisa é você falar mal de alguém numa reunião de família, sabe? Aquela coisa assim, o primo fez isso. Outra coisa é você ir num grupo com mais de 1000 pessoas, fala mal de uma profissional que você nunca viu na vida, que você nunca trocou meia palavra, e que você em algum momento esteve no grupo dela divulgando serviços de um outro advogado, e você foi excluída pelo administrador, porque é muita falta de educação você chegar na casa do outro e ficar fazendo propaganda do adversário. Adversário que eu quero dizer é o seguinte, né? O concorrente. Porque eu não vou no grupo de ninguém. Eu formo os meus grupos, as pessoas entram e é lá que eu presto as minhas respostas. Só isso. Agora, o problema é que as pessoas querem entrar no meu grupo, copiar todos os números de telefone que estão dentro para oferecer serviços de advocacia. Porque elas não têm competência para lotar um grupo com mais de 1000 pessoas. Então, isso é muito ruim. Vocês estão entendendo? Bom. Obrigada, Ananda. É isso, gente. Tchau, pessoal.